Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuação ao estudo de ontem, tá? Conforme combinado, será parte 1, 2, 3 e 4. Só que o que eu vou fazer? A parte 1 do estudo eu dei ontem. A 2 e a 3 eu vou tentar dar hoje para quinta-feira a gente eliminar, tá bom? E partir para o estudo 3. Lembrando que esse estudo que nós estamos fazendo agora, tá, é o estudo de número 2. O estudo 1, estudamos sobre a introdução geral da Bíblia, né? E demos início ontem à história do mundo no capítulo da Bíblia. Aí tem história do mundo no capítulo da Bíblia 1, parte 2, parte 3, parte 4. Só o que eu vou fazer? A parte 2 e a parte 3 eu vou dar hoje, tá? E a parte 4 eu concluo na quinta-feira ou na sexta-feira. Vai depender de algumas coisinhas que irá acontecer, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada ouvinte. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada família aqui representada. Que o Seu nome possa ser exaltado, que aonde esse vídeo chegar, Deus, as pessoas possam ser ricamente abençoadas por Ti. Que o Seu nome possa ser honrado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema de hoje é: quem é o chifre pequeno? Ontem, né, nós estudamos Daniel 7:25, né? Nós vemos o capítulo todo. Porém, hoje, nós vamos se concentrar em Daniel capítulo 7, mas na parte que fala sobre o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Surgiria de onde? Qual é a finalidade? Ele existe? Ele vai existir? São perguntas, gente, que a Bíblia vai responder para vocês. Lembrando que a profecia trata-se de temas relacionados ao tempo do fim. Tá bom? Então vamos lá. Daniel 7:25. Daniel, capítulo 7, verso 25. Eu estava fazendo uma leitura aqui, deixa eu só marcar ela aqui novamente, porque senão depois eu esqueço, né? Daniel, capítulo 7, verso 25. Vamos lá para Daniel, capítulo 7, verso 25, é o tema central do que nós vamos estudar agora. Tá bom? Daniel 7:25 diz assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é na versão internacional. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz assim, olha só, que eu acho interessante também essa tradução, tá? Diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, segundo a Bíblia, né, esse poder, que nós sabemos que é um poder religioso, né, que é o dos 10 chifres surgiu o 11º, que abateu 3 que nós vimos, né? Ele ia magoar, ele iria falar palavras contra o Altíssimo, ou seja, o céu, ia lutar contra o povo de Deus, tá? Ia aparentemente vencer e iria cuidar de mudar os tempos e as leis. Bom, esse tema é um tema delicado, tá bom? E antes de eu entrar nele, eu quero fazer umas considerações com vocês, tá? É o seguinte, nós, cristãos, temos uma mensagem solene para dar às pessoas que habitam sobre a face da terra. Nós entendemos, estudiosos da Bíblia, que nosso mundo não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem, certo? Certo.
E nós estamos vivendo num período de vida ou morte. Muitas decisões, ou seja, todas as decisões estão sendo tomadas diariamente. Pessoas estão aceitando a salvação. Pessoas estão rejeitando a salvação. Pessoas estão aceitando a Cristo como seu Salvador. E pessoas estão rejeitando a Cristo como seu Salvador. E nós, como cristãos estudiosos da Bíblia, nós temos a obrigação de carregar o distintivo do cristianismo no peito e dar uma mensagem solene para as pessoas que correm risco de perder a salvação. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Então, o que a Bíblia manda nós falarmos, nós temos que falar com carinho, mas a verdade tem que ser dita. E esse tema de hoje é um tema muito delicado. E eu preciso falar desse tema para você, porque você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Na matéria do cristianismo não existe muro. Existe ou você está salvo ou você está perdido. Entende? Então, vamos ler Ezequiel, capítulo 3. Antes de nós entrarmos no tema em si, vamos ler Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versos 17, 18, 19 e 20. Ezequiel, capítulo 3, versos 17, 18, 19 e 20. Vamos ler a partir do verso 16, que eu acho legal. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. A mim quem? Ezequiel. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Preste atenção, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Deus chamou Ezequiel para ser sentinela e falou, filho do homem, eu te fiz sentinela para o povo de Israel. E você tem uma mensagem. Você tem uma mensagem para dar para eles. Ouça a palavra que eu vou dizer a você e levem a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo do seu mau caminho, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá, preste atenção, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você é responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá na sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá no pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Então, Deus está dizendo o quê? Para Ezequiel, que serve para nós hoje. Se você não advertir as pessoas dos maus caminhos dela, se você não advertir o seu irmão do mau caminho dele, e ele vier a morrer, ele vai morrer no pecado dele. Mas o sangue Deus vai requerer da minha mão. Deus vai requerer da sua mão. E esse mesmo texto aqui, você acha, o caso é tão sério, gente, que Deus ele faz a mesma repetição em Ezequiel 33, verso 7. O caso é sério. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela. O que é uma sentinela, gente? Sentinela é um soldado que vigia ou guarda alguma coisa. Então nós somos soldados de Cristo. Nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que a iminente destruição está para vir sobre a face da terra. E nós, como sentinelas, nós que fomos chamados por Deus, temos uma mensagem
para dar para os habitantes da terra. E ainda continua: quando eu disser ao ímpio, é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se de fato você advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, por sua iniquidade, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Por que eu estou lendo isso? Porque o tema de hoje é um tema muito delicado. E nós temos que dar a mensagem ao mundo. Está chegando o tempo de angústia. Está chegando o momento da nossa grande salvação. Nós estamos no limiar da nova terra. E nós temos que dar a mensagem a um povo que corre risco de perecer. E se eu não fizer isso, o ímpio ou o justo que tropeçar vão morrer na iniquidade. Mas o sangue Deus vai requerer da minha mão. Eu não posso deixar de dizer a verdade. A verdade, ela tem que ser dita, mas dentro da Bíblia e com jeito, para não também magoar as pessoas. Tá? E Deus ama muito vocês. Tá? E Deus ama muito vocês. Tá bom? E por Deus amar muito vocês, Ele colocou eu no caminho de vocês, coloca outras pessoas no caminho de vocês, para vocês entenderem a mensagem, para vocês não perderem a vida eterna. Então a salvação está nas mãos de vocês. O sacrifício já foi feito. Tá? Os 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Justificação foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado na qual eu deveria ter pago. Eu deveria ter morrido. E eu fui justificado nos méritos de Cristo. Santificação é um processo diário. Ser batizado com o Espírito Santo é buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã. E a glorificação será quando Jesus voltar nas nuvens do céu, eu e você podemos herdar a vida eterna. Certo? Temos que ter em mente uma coisa. Aprendam uma coisa. Tá? Eu quero que vocês aprendam uma coisa. A história deve acompanhar a Bíblia. Nunca a Bíblia acompanhar a história. Nossa, o que a história conta, a Bíblia está de acordo. Não. Nossa, o que a Bíblia diz, a história está de acordo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você já viu essa história? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro foi a galinha. Criação de Deus. Certo? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a história? Primeiro a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Depois que vem a história. Então a história tem que acompanhar a Bíblia. Tá? Tudo que eu falar para vocês a partir de agora, pesquisem na Bíblia. Pesquisem no Google. Pesquisem nos livros de história. Tá bom? Não vá só pelo que eu estou falando. Busque, clame, pesquise por si só. Porque Deus, ele tem grandes verdades para revelar para você. Ele tem grandes verdades para revelar para mim. E existe também, gente, alguns grupos de estudiosos que estão tentando desmentir a Bíblia. Vocês sabiam disso? Existem os grupos de estudiosos que estão tentando desmentir a Bíblia. Quem são esses grupos? Os preteristas, os futuristas e os idealistas. Quem são os preteristas? Preterista é um grupo que acredita que a maior parte das profecias se cumpriu na destruição de Jerusalém. Eles acreditam que a maior parte das profecias bíblicas se cumpriu lá atrás, na destruição de Jerusalém. Quando, na verdade, as profecias bíblicas estão se cumprindo nos nossos dias. E tem coisas para se cumprir logo mais à frente. Nós estamos vivendo o período apocalíptico, estamos vivendo o período das profecias de Daniel. Tem os futuristas. Os futuristas, eles acreditam que Daniel e Apocalipse vai se cumprir lá no futuro muito distante. Não está se cumprindo. Estamos vivendo no tempo da sétima igreja, a igreja de Laodiceia.
Estamos vivendo no tempo do sexto selo. Do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 14 é porção histórica. Do capítulo 15 até o capítulo 22 é porção escatológica. E nós estamos vivendo um período de profecias sendo cumpridas. Nós estamos tendo o privilégio de ver as profecias se cumprirem em nossos dias. Então, os preteristas estão errados, os futuristas estão errados, e os idealistas, eles acreditam que nenhuma profecia se aplica ao período da história. Eles não acreditam que as profecias se aplicam ao período da história. E temos também os historicistas. Os historicistas os estudiosos que estão certos. E que nós que estudamos a Bíblia temos que acreditar. Os historicistas, eles buscam fazer da história o grande princípio explicativo da conduta dos valores de todos os elementos. Arte, cultura, religião, etc. Então, a história, ela confirma a veracidade da Bíblia. A história, ela confirma que existiu Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Os historicistas, eles confirmam que a Bíblia foi escrita em pergaminhos. Certo? Os historicistas, eles confirmam a veracidade da Bíblia. Então, nós, como estudiosos da Palavra de Deus, nós temos que entender a história. Nós estudando a Bíblia, entendendo a história, gente, estamos no caminho certo. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, verso 8. Verso 7 e verso 8. Depois disso, vi outro animal que se parecia... Não, desculpa, verso 7, estou lendo 6. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha dentes de ferro, os quais despedaçavam e devoravam suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente dos outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Então Daniel ele viu um que se parecia com um leão, outro que se parecia com um urso, outro que se parecia com um leopardo. Esse quarto animal, ele era feio. Não tinha uma identificação de que animal era esse, certo? Tudo bem. E enquanto ele considerava os chifres, porque esse animal tinha 10 chifres, vi outro chifre, ou seja, desses 10 subiu um outro chifre, tá? Pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Agora vem a pergunta: que chifre é esse? Nós estudando ontem, nós vimos que chifre em profecia é reino, certo? Nós vimos ontem, estudando as profecias, que esses chifres eram reino. Então, nós vimos que o animal é um reino, reino. Nós vimos que os chifres, né, é reino também, tá? É rei aqui, ó. Verso 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Então nós vimos que o animal é reino. Os 10 chifres são 10 reis que sairiam desse reino. Nós estudamos sobre as tribos bárbaras, certo? Nós vimos que a Roma Oriental, Roma Ocidental foi invadida pelas tribos bárbaras e Roma foi desintegrada formando a Europa, certo? Só que da Europa iria surgir um outro poder, que iria abater 3, tá? Vamos lá. Esse chifre, esse reino, ele surgiria da Europa, tá? E é um grande poder que Satanás iria exercer através dele. Ou seja, o desejo de Satanás, gente, é ser adorado. E ele, uma pessoa que é viciada em novela, uma pessoa que é viciada em filme, em futebol,
automaticamente está adorando a Satanás. Temos que tomar cuidado com isso. Tá? Então esse chifre pequeno, ele surgiria da Europa, tá? Viria após a desintegração do Império Romano, tanto oriental como ocidental, ou seja, após o ano 476 depois de Cristo, esse poder iria surgir, tá? Iria surgir também logo após o estabelecimento dos 10 reinos. Ou seja, quando Roma foi desintegrada, que surgiu os 10 países da Europa, surgiu desses países esse outro poder. E esse outro poder, ele chegou para mandar, ele chegou para dominar, tá? E ele iria eliminar 3 reinos, de acordo com o chifre pequeno, quando ele sobe, ele abate 3 reis. Por quê? Que esse poder, ele iria abater 3 reis? Porque esses 3 reis não iam estar de acordo com o sistema desse poder. Esse poder, gente, ele não estava de acordo com a Bíblia. E dos 10, 3 se levantou contra. Então, o que esse poder cuidou de fazer? Destruir esses 3 reis. Ou seja, esses 3 reinos, eles foram abatidos. E detalhe, esse chifre pequeno, ele surgiria de um sistema. Ele surgiria de Roma pagã. Ele surgiria do paganismo. Outra coisa, ele seria diferente, porque ele ia ter tanto poder civil quanto poder religioso. Olha só, ele ia ter tanto poder civil quanto poder religioso. É um sistema totalmente diferente, porque ele ia ter o domínio tanto político e o domínio religioso, certo? Como nós vimos nos últimos estudos, os 10 reinos são Alemanha, França, Suíça, certo? Lembra quando eu falei vândalos? Preste bem atenção neste nome, guarde esse nome. Vândalos, que é o sul da Espanha, Portugal, Espanha, saxões, que é a Inglaterra, os ostrogodos, lembra quando eu falei? A Áustria, e os lombardos, que é a Itália, e os érulos, que é o sul da Itália. Quem foi os 3 reinos que caíram, gente? Os vândalos. Os vândalos, eles foram contra o sistema na qual esse reino queria impor sobre a Europa, certo? O sul da Espanha, ela foi abatida, tá? Que era os vândalos. Os ostrogodos, que era a Áustria, foi abatida. E os érulos, sul da Itália, foi abatido. Ficou só 7. 3 caiu por terra. Certo? Aí o que acontece? Ele abateu 3. Lá em Daniel 7,25 diz que esse poder, que ia ter tanto o domínio político quanto religioso, ele seria blasfemo. Seria um poder perseguidor e cuidaria de mudar os tempos e as leis. Iria perseguir os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, ele iria trazer tudo para ele. E aqui no verso diz, né, no verso 25, né, olha essa parte interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Ele falará contra o Altíssimo. Esse poder iria querer ser mais que Deus. As prerrogativas que pertencem a Deus, ele iria trazer para ele. Então, a profecia diz de um poder político-religioso que iria tentar ser mais que Deus. E qualquer um, seja ser humano, seja sistema, que atribui a si as prerrogativas de Deus, gente, está pecando contra ele. Esse poder iria dizer o quê? Nós perdoamos o pecado. Eles iriam dizer que eles perdoam o pecado. E lá em João 10,32, vamos ver o que diz? João 10,32. João, capítulo 10, versos 32 e 33. Esse poder, que teria tanto domínio político-religioso, eles iriam
querer perdoar pecados. E essas prerrogativas só pertencem a Deus. Olha só o que João 10, 32 e 33 diz. Respondeu-lhe Jesus. Presta atenção. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei achou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não deis em mim, não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai em mim está e eu nele. Ou seja, Jesus, ele é o único que pode dizer que é Deus, porque realmente ele é Deus. Jesus é o único que pode perdoar pecado. E naquela época eles queriam apedrejar, o verso diz que os judeus queriam apedrejar Jesus, porque ele se dizia o Filho de Deus, e realmente, quando ele esteve aqui na Terra, ele era o Filho de Deus. Agora, na Terra, Filho de Deus. No céu, ele sempre foi Deus. Entende? Agora ele veio à semelhança humana, sem pecado, viveu a vida que nós estamos vivendo para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer o poder das trevas. Jesus ele passou mais tempo orando do que pregando. Tá? Jesus, ele é o único que pode perdoar pecados. Você pega 1 João 1,9 mesmo. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. E esse poder blasfemo, diz eles que tem poder para perdoar pecado. 1 João 2,1, filhinhos não pequeis, mas se todavia pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse poder, tá? Esse sistema, tá? Ele iria ter domínio tanto civil quanto religioso, político-religioso. Eles iriam dizer, tá? Eles iriam dizer que eles têm poder para perdoar pecados e que eles são intercessor entre Deus e o homem. Mas o que nós vemos na Bíblia, que o único que tem poder para perdoar pecados é Deus, Jesus Cristo. E o único que intercede por nós é Deus, Jesus Cristo. Isso significa que eu não preciso me confessar para ninguém. Eu não preciso ir no confessionário e confessar o meu pecado para determinada pessoa, porque ele é pecador que nem eu. Quando a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, é da seguinte forma. Eu peco contra meu irmão, minha irmã, né? Eu tenho uma irmã chamada Roseli, e eu peco contra ela, eu xingo ela, certo? Quando eu falo confessar o pecado uns aos outros, eu tenho que chegar na minha irmã Roseli, falar, Roseli, eu pequei contra Deus e contra você. Eu te xinguei. Você me perdoa? Eu falei isso, quando na verdade não é verdade. Eu falei no momento de raiva. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está forte, mas a carne é fraca. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Porque sofrimento igual de vocês, igual o meu, está sendo cumprido ao redor da vossa irmandade. E eu, no momento de fraqueza, falei uma coisa que não é verdade. Mas vamos supor que eu falei que é verdade, eu não tenho nada a ver com isso. No tribunal do céu, eu estou na cadeira de réu. Eu não estou na cadeira de juiz. Ou seja, se a fraqueza da minha irmã, um exemplo, é a fofoca, o meu pode ser o adultério, pode ser o roubo. Diante de Deus estamos no mesmo patamar. Entende? Então, quando fala confessar os pecados uns aos outros, é eu chegar na minha irmã, confessar o pecado meu para com ela, do que eu fiz com ela, e junto nos ajoelhar e pedir perdão a Deus. E eu falo, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso com a minha irmã, conversei com ela, ela me perdoou, e agora estou pedindo perdão a Ti. Ah, mas minha irmã não me perdoou. Senhor, fui até minha irmã, conversei com ela
ela não me perdoou. O Senhor trabalha no coração dela e ela possa me perdoar. Eu coloco ela em tuas mãos. Isso sim é confessar o pecado uns aos outros. É você pecar contra o seu irmão e você ir até ele. Agora, eu chegar numa pessoa que eu nem conheço. Ah, sabe, eu vim me confessar, fulano. Porque eu matei a galinha, chutei o cachorro, pisei no rabo do gato, olhei a vizinha tomando banho. Gente, ele não tem poder para perdoar pecado. Porque, de acordo com Romanos 3, 24, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, tratando-se de ser humano, não tenho que confessar pecado a ninguém. Eu tenho que confessar pecado somente a Deus. Segundo a profecia, né, esse poder político-religioso, ele iria cuidar de mudar os tempos e as leis. Como assim mudar os tempos e as leis? Na tradução hebraica, a palavra tempo é zinim, tá? Cuja melhor tradução seria calendário, certo? Na época do imperador Numa Pompílio, que foi do ano 717 ao ano 613 a.C., depois de Cristo, ele foi sucessor de Rômulo, tá? Eles fizeram algumas modificações no calendário. Os romanos daquela época, eles eram muito supersticiosos, tá? E eles consideravam os números pares como algo não muito legal. Eles tinham muita superstição com os números pares. Então, o que eles fizeram? Eles aboliram alguns meses de 30 dias, acrescentando 31 ou 29, tá? Eles aumentaram para 12 meses o número, porque era março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O mês começava em março. E se você pegar o calendário judeu, o nosso é do dia 1 ao dia 30. No calendário judeu, o calendário lunar que eles falam, é do dia, por exemplo, dia 15 de abril ao dia 15 de maio, um mês. 15 de maio a 15 de junho, 2 meses. Então era de metade a metade. Metade de um mês, metade do outro era considerado um mês. O que eles fizeram? Eles mudaram. Eles colocaram março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tá? Eles criaram aí mais 2 meses. Por quê? Porque o mês de janeiro, tá, é o mês de Januários, tá? Januars, né, que foi feito em homenagem a Janus, o deus de duas caras, tá? E em fevereiro, Februar, foi feito em homenagem ao deus do inferno e ao deus da purificação. Esse dia era o 11º e o 12º mês do ano. Ou seja, chegava dezembro e vinha janeiro e fevereiro. O que eles fizeram? No Concílio de Nicéia, no ano de 325, foi votado que o ano não se iniciaria mais em março, mas sim em janeiro. E para fazer isso, o que eles fizeram com o calendário? Eles jogaram janeiro como o primeiro mês do ano e fevereiro como o segundo, tá? E o 1º de janeiro, gente, coincide com a primeira lua nova, depois dos solstícios de inverno, que na época dava em 25 de dezembro, tá? Em latim, Solis Dei quer dizer domingo, tá? No inglês, Sunday quer dizer domingo, dia da família, dia do Senhor. Em português, o sentido é o mesmo, tá? Então, eles criaram em janeiro, no mês de janeiro, eles criaram o mês de janeiro, tá bom? O mês de fevereiro, e aí colocaram janeiro como o primeiro mês do ano, fevereiro como o segundo, em homenagem a Jano e aos deuses do inferno, das purificações, né? As coisas, era o paganismo deles, tá? Vamos lá. Então, poderia de mudar os tempos, mudar o calendário e mudar as leis. Veja essa citação, gente. Eu quero ler para vocês na íntegra, tá? Foi do agrado da Igreja de Deus. Lembra que o chifre pequeno teria poder tanto político quanto religioso?
foi do agrado da Igreja de Deus que a celebração do sábado fosse transferido para o dia do Senhor, referindo-se ao domingo, tá? Porque assim como nesse dia a luz brilhou sobre o mundo, assim foi nossa vida tirada das trevas para a luz pela ressurreição. Então, eles tiraram o sábado e colocaram o domingo como o dia do Senhor. Tá? Essa igreja, chamada de Santa Igreja, eles mudaram. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. A luz brilhou no domingo. E também é símbolo de que a luz brilhou na vida nossa, como eles dizem, né? Pela ressurreição, que nós saímos das trevas, certo? Nesse dia de nosso Redentor, que nos abriu as portas para a vida eterna. Por isso, os apóstolos quiseram que chamassem Dia do Senhor. Também observamos nas Sagradas Escrituras que esse dia era tido como sagrado pelo fato de que nele se iniciou a criação do mundo e o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Está no livro Catecismo, página 347. É aqui onde entra o dilema e se bate de frente. Por quê? Aqui diz, né? Aqui diz, no Catecismo, aqui eles dizem que por isso os apóstolos quiseram chamar Dia do Senhor também, observando nas Sagradas Escrituras, que esse dia era tido como sagrado pelo fato de que nele se iniciou a criação do mundo. Então, quando nós pegamos lá Gênesis capítulo 1 e estudamos a criação, nós vimos que no domingo Deus criou, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, muito bom. E no sétimo dia, ele descansou de tudo que ele fez. Por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Santificar, tá? É tornar santo, separado para um fim, para um propósito. Então o sábado ele separou para um propósito. Qual propósito é esse? Nos próximos estudos nós vamos ver. Só que o catecismo, aqui no catecismo, na página 347, fala que eles transferiram. E se você estudar a Bíblia e ver a vida dos apóstolos, em nenhum momento eles dizem que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Cuidariam em mudar os tempos e mudar as leis. Quando você pega os 10 mandamentos de Êxodo 20, com os 10 mandamentos do catecismo, porque se você pegar a Bíblia deles, você vai ver que os 10 mandamentos de Êxodo 20 é os mesmos 10 mandamentos da Bíblia deles. Só que no catecismo é diferente, né? Diz assim, não terás outros deuses diante de mim, o deles também diz. Não farás para ti imagem de escultura, eles tiraram. Né? Aí o segundo mandamento deles é não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. O terceiro deles, guardar domingos e festas. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Quarto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Quinto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Sexto, não adulterarás. Certo? Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não. Me deu até um... Esse negócio, deixa eu até botar aqui, gente, porque me deu agora até minha mente agora embaraçou. Entendeu? Você tem que pegar uma coisa deles aqui, até minha mente agora embaraçou. Espera só um pouquinho, que eu vou chegar nessa parte aqui. Tá? Honra teu pai e tua mãe. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Sétimo mandamento, não adulterarás. O deles é o sexto, não adulterarás. Certo? O oitavo, não furtarás. Tá? Não furtarás. O deles é o sétimo. Tá bom? O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O deles é o oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Só que agora vem uma coisa interessante que eles fizeram.
O décimo é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, certo? Certo. No caso dele seria o nono, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O que eles fizeram? Eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Se você pegar o catecismo, você vai ver o 10º mandamento dividido em 2, porque a Bíblia fala 10. Eles só teriam 9, porque eles tiraram o 2º e alteraram o 4º. Então o que eles fizeram? Pegaram o 10º e dividiram em 2. Ficou os 10 mandamentos segundo o catecismo católico. Mas de acordo com a Bíblia, são 10 e o 10º é 1. Mas no catecismo, eles dividiram em 2. Cuidaria em mudar os tempos e as leis. Fala-se também que os santos lhe seriam entregues em tempo, tempos e metade de um tempo, certo? Nós lemos aqui. Vamos entender o que significa tempo, tempo e metade de um tempo? Aqui no livro de Daniel, vamos ler de novo, tá? Porque eu quero explicar essa parte para vocês. Tá bom? Em Daniel 7:25, né? Diz assim: os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que seria um tempo ou tempo, tempos e metade de um tempo, gente? Vamos decifrar? Tempo, segundo a Bíblia, é ano, tá? Um tempo é um ano. Um ano tem 12 meses. Então se escreve aí no seu caderninho. Um tempo, um ano. Um ano é igual a 12 meses. Agora você pega tempos, são 2 anos. Tempos são 2 anos, que é igual a 24 meses. Metade de um tempo. Se um ano tem 12, a metade é 6 meses. Então, metade de um tempo, 6 meses. Aí você pega 12 mais 24 mais 6. Vai dar 42 meses. Aí, esses 42 meses, você é levado lá para Apocalipse 13:5, que fala que a besta iria agir durante 42 meses. Aí você pega esses 42 meses e multiplica por 30 dias do mês, que o calendário ele foi mudado, como eu falei, que antigamente era só de 30, então nós temos que fazer a multiplicação por 30, tá? Você pega 42 vezes 30, vai dar 1.260 dias, de acordo com Apocalipse 12:6. Era o tempo em que a mulher ficaria escondida no deserto. 1.260 dias, tá? E tem uma outra conta que você pode fazer também. Você pode pegar 12, que é igual a 360 dias, né? Não é 365 dias do calendário romano, mas sim do calendário judeu, tá? Mais 24 meses. Se um ano é 360, 2 anos é 720, tá? Mais 180 dias. Aí você pega 360 de 12, 720 de 24, 180 de 60, que vai dar 1.260 dias. Aí você pega esse 1.260 dias e joga cada dia por um ano, de acordo com Ezequiel 4:6, Números 14:34. Cada dia por um ano. Sabe quanto vai dar? 1.260 anos. Ou seja, levando os dias em profecia à luz do que lemos, cada dia por um ano, então teremos 1.260 anos de supremacia, de total poder que esse reino iria ter. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Olhe bem para mim. Sabe de quem que nós estamos falando? De Roma pagã. O chifre pequeno representa Roma no período pagão e no período cristão. Nós agora estamos entrando na parte de Roma cristã. Nós estamos entrando no período que vai de 538 depois de Cristo até 1798. Você pega 538 menos 1798, vai dar 1.260 anos em que a igreja foi cruelmente perseguida, tá?
No ano de 538, Justiniano, ele passou o poder político para a igreja. Dessa data em diante, a igreja romana, o chifre no período cristão, teria tanto poder político quanto poder religioso. Ele iria decidir a política, ele iria decidir o poder religioso. Foram os piores tempos em que a igreja sofreu perseguição. Foi o tempo em que os nossos irmãos, gente, sofreram por amor ao Evangelho. Essa Bíblia, para chegar na sua mão, ela custou sangue. E sangue de muita gente. E a pergunta que eu te faço, você tem dado valor a essa Bíblia? Você tem dado valor a essa palavra? Porque nessa época em que a igreja romana ela assumiu o poder, tanto político quanto religioso, ler a Bíblia era proibido. O pontífice, ele ia lá na sacada, lia uma passagem bíblica, não explicava nada e saía. Ia embora. E as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Aí entra em cena os valdenses, que pegavam seus filhos e faziam com que eles decorassem capítulos e mais capítulos da Bíblia, para quando eles fossem para a universidade estudar, eles não se corrompessem, e a oportunidade que eles tinham, eles pregassem o Evangelho. Nós estamos tendo uma oportunidade que eles não tiveram. Tá? E Deus ele fala o seguinte, o que nós não estamos fazendo no período de tranquilidade, vamos fazer no momento de aperto. O negócio é sério. Então eles foram para as universidades, eles ensinavam da palavra de Deus. Os valdenses, eles vendiam pão, vendiam bolo, vendiam alguma coisinha para poder tirar o seu sustento. Quando eles chegavam na casa e eles viam que o coração estava aberto à palavra de Deus, eles pregavam a verdade. Eles ensinavam acerca de Jesus, o ressurreto. Só que tinha um problema. Tinha muitos que se faziam de converso e quando viam eles, denunciavam eles e muitos valdenses foram mortos. Aí entra em cena John Humes, Calvino, Wesley, tá? Jerônimo. Entram pessoas na Idade Média que por amor à verdade e denunciando os erros da Igreja Romana, eles foram mortos por amor à verdade. Jerônimo, ele foi levado a julgamento por estudar a Bíblia e saber que eu era justificado pela fé. Que eu tinha que confessar os meus pecados a Deus, não a homem. Ele foi levado a julgamento. E por ele não haver se retratado e se submetido aos dogmas da Igreja Romana, sabe o que aconteceu? Ele foi queimado. Então, na Idade Média, de 538 até 1798, foram cruelmente perseguidos nossos irmãos, por amor à verdade. A Bíblia, para chegar na sua mão, na minha mão, custou sangue. E sangue de muita gente. Muita gente. Muita gente morreu por amor ao Evangelho. Muita gente morreu por defender a palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço, você tem dado valor à palavra de Deus? Você tem dado valor ao que Deus tem te ensinado, ao que Deus tem te falado na Santa Escritura? Você tem feito isso? Esse chifre pequeno, gente, esse poder religioso, ele era tão cruel, mas ele era tão ruim que eles matavam em nome de Deus e sem piedade. Sério, eles matavam assim, ó, sem dó e sem piedade, tá? E o que significa os olhos desse chifre pequeno? Entendimento, astúcia. Ele tinha a boca que falava com arrogância. Como que ele falava com arrogância? Em 1 Tessalonicenses 2:1 nos dá a resposta. 1 Tessalonicenses 2:1, Deus nos dá a resposta, tá? Porque esse chifre pequeno, ele queria ser uma coisa que ele nunca vai ser, tá? 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Aqui vem falando sobre o chifre pequeno. Aqui vem falando sobre uma pessoa. Olha só o que diz aqui. Irmãos,
quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Muitas pessoas iriam se apostatar da fé por obedecer a doutrinas e doutrinas de demônio. Está falando de pessoas dentro do cristianismo. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é o cidadão que se intitula intercessor entre Deus e o homem? Quem é o cidadão que anda naquele carrinho e que tem lá na mitra dele Vicarius Filii Dei, ou na faixa agora Vicarius Filii Dei? Vicarius Filii Dei, gente, nada mais nada menos é que substituto filho de Deus. Eu estou falando dele, do Papa. É esse mesmo que se intitula, tá, o intercessor entre Deus e o homem, quando na verdade a Bíblia diz que o intercessor entre Deus e o homem é quem? É Jesus. É ele, é dele que eu estou falando. É dele que estou dizendo. Tá? Não tenho nada contra ele. Porque se ele se arrepender dos pecados dele e se voltar para Deus e descer do saltinho que ele intitula, na qual ele é coisa que ele não é, porque isso pertence a Deus, ele vai se salvar. Mas esse homem, tá? Ele se intitula o perdoador de pecados. Quando as pessoas vão no confessionário confessar o pecado para o padre está querendo tomar uma posição que não é dele. A posição de perdoar pecado é de Cristo. O padre é igual a mim, o papa é igual a mim, pecador, falho, cheio de defeito. Se não for misericórdia de Deus, estamos todos perdidos. E aí ele substitui a ceia pela hóstia. Aí ele começa a trazer toda a lixaiada para dentro da igreja. E aí o paganismo começa a tomar conta da igreja de Deus. Preste bem atenção. Ele falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis, foi o que nós vimos lá. O Papa, ele é considerado de tão grande dignidade e exaltação que aqui na Terra ele não é um homem simples, não é um simples homem. Você pode ver que em tudo que ele vai fazer, tudo que envolve Estado, ele se mete. Nada é feito sem autorização dele. Ele se envolve em tudo. Ele se intitula Deus, como se fosse Deus, né? Desculpa. Ele se intitula como se fosse Deus. Ele se intitula como intercessor entre Deus e o homem, quando na verdade a Bíblia diz que o intercessor entre Deus e o homem é o próprio Jesus, que é Deus. O Papa, ele é de dignidade tão sublime e suprema que, falando com propriedade, tá? Ali, quando ele fala ali, as pessoas assinam embaixo. Tá? Ele foi posto no cume de todas as dignidades. O Papa, ele é chamado de Santíssimo. Por quê? Presume-se legitimamente que ele é o substituto Filho de Deus. E o dicionário, gente, diz o seguinte: vicário é o que substitui outra coisa ou outra pessoa. Lá na Wikipédia tem a seguinte explicação, tá? Sacrifício vicário ou sacrifício expiatório é conhecido em teologia cristã como o sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz. Então, o intercessor entre Deus e o homem, quem morreu na cruz foi o próprio Jesus, tá? Vicarius Filii Dei, vicarius é em latim, substituto, filho de Deus. Então, ele está querendo substituir, tomar a posição de Deus numa coisa que Satanás tentou no céu. Tá? Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário, que, como é que se diz para você? Tá.
Se você pega o Antigo Testamento e você começa a estudar, você vê que o cordeiro, ele era morto por causa do erro que a pessoa cometia. A pessoa pegava, vamos estudar sobre isso, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, ele matava o animal e o sacerdote fazia todo o ritual do santuário. Isso representava Jesus na cruz do Calvário. E o Papa, ele fica tentando ter uma prerrogativa que não é dele. Meus queridos irmãos católicos, nós como adventistas do sétimo dia, nós cremos, aceitamos e ensinamos, e eu tenho provas, eu tenho documentos oficiais, testemunhos para a igreja, tá? Nisto cremos. Deus, ele diz o seguinte, que a maior parte dos salvos estão dentro da Igreja Católica e dentro das igrejas, uma boa parte dentro das igrejas protestantes. Deus tem salvo dentro de todas as igrejas. Eu não estou dizendo que os adventistas do sétimo dia são os salvos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus tem salvo dentro de todas as igrejas. E o adventista, que fala que as pessoas de outras denominações estão perdidas, ele está dando uma sentença que não cabe a ele. Ele está fazendo o papel do acusador. E ele pode se perder se ele não mudar essa ideologia dele. Porque, segundo lá o livro de João 10,16, Deus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Deus tem salvos dentro de todas as igrejas, em todas as denominações religiosas, Deus tem pessoas salvas. Certo? E você católico, e você protestante, que serve a Deus de coração, que vive o que prega, Deus tem um plano especial para você. No ano de 321, gente, Constantino, ele vendo que quanto mais cristão matava, mais cristão surgia, né, Satanás, na sua infinita sabedoria, ele fez com que Constantino se convertesse. E Constantino começou a introduzir o paganismo dentro da igreja. Sabe o que surgia? A ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Que, na verdade, gente, antes de Roma cristã assumir o poder, era Igreja Apostólica Cristã, Igreja dos Apóstolos Cristãos. Quando Constantino se fez de cristão, que ele não se converteu, que ele começou a introduzir a imagem dentro da igreja, que a maioria dos cristãos que foram contra, a minoria que foi contra, tiveram que fugir porque a maioria queria pegar eles e matar, porque ficaram felizes. Oh, Constantino se converteu. Oh, aquela festa toda, sabe? Mal sabia o que Satanás estava preparando uma para cima deles. Aí Constantino chega e fala, gente, quem foi Pedro? Pedro foi um apóstolo. Gente, põe uma imagem aí, não tem nada a ver não. Para vocês cristãos que adoram a Deus, Jesus, sabe esse sol que está acima? É para quem adora o sol. Então você adora a Jesus, os cristãos, e o que não é cristão adora o sol. Só que Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Só que os pagãos adoravam o sol. O paganismo foi sendo introduzido dentro da igreja. No ano de 321 surgia a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Constantino mudou tudo. Por que Igreja Apostólica Cristã, se nós somos romanos? Então fica Igreja, tá? Igreja Católica por quê? Porque nós romanos dominamos o mundo. Nós estamos no mundo inteiro. Tá? Por que romana? Porque nós somos cidadãos de Roma. Aí ficou Igreja Católica dos Apóstolos Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Eles mudaram tudo. E eles começaram a introduzir o paganismo dentro da igreja. Quando você pega um livro chamado Grande Conflito, ou você parte para o livro de história, você vê que dessa perseguição surgiam os Estados Unidos da América. Roger Williams, tá? Ele lançou os primeiros alicerces. Nós vamos estudar isso mais à frente em detalhes, tá? E ali ele falou, é aqui que nós vamos criar os nossos filhos, baseado na palavra de Deus. Os Estados Unidos é o maior país protestante no mundo, porque os cristãos fugiram da perseguição de Roma. Certo? E no dia 7 de março de 321, surgia o primeiro decreto dominical obrigando as pessoas a guardar o domingo. Constantino
estava por trás disso. Os cristãos sinceros, eles foram obrigados a fugir. Eles foram obrigados a, ó, como diz a lenda, capar o gato. Porque senão eles iam morrer. Porque os seus próprios irmãos perseguiram eles. Os seus próprios irmãos que via Constantino, se converteu, Constantino para lá, Constantino para cá, começaram a olhar para o ser humano e não para o Criador. Aqueles cristãos conservadores começaram a observar aquelas pessoas que estudavam a Bíblia e as pessoas que estudam a Bíblia, as pessoas que oram, as pessoas que têm comunhão com Deus, elas são mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a falar no ouvido deles. E eles começaram a enxergar coisa errada na conversão de Constantino. E eles foram advertir os seus irmãos. E os seus irmãos começaram a perseguir eles. E eles tiveram que, fugir para não morrer. E isso vai acontecer de novo, tá? É um estudo que nós teremos no futuro. Tá bom? Só o Papa, segundo o Ponta Biblioteca, artigo Papa, volume 2, volume 2, página dos 26 e 27, lá diz assim: só o Papa merece ser chamado Santíssimo, de Santíssima Divindade, porque somente ele é o vigário de Cristo, substituto de Cristo, manancial, fonte e plenitude de toda a santidade, é igualmente monarca divino, imperador supremo, rei dos reis. Daí que o Papa porta uma coroa tríplice como rei do céu, da terra e das nações inferiores. Ademais, a superioridade e o poder do pontífice romano não se referem só às coisas celestiais, às terrenas e às que estão debaixo da terra, senão às que chegam até os anos, pois é maior que eles. Traduzido de Lúcio Ferraris em sua Ponta Biblioteca, artigo Papa, volume 2, página 26, página 27. E aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não estou dizendo, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não estou aqui criticando denominação. Eu estou explicando sobre o chifre pequeno. Wagner, você está dizendo que o Papa é a besta? Não, o Papa não é a besta. Ele não é a besta. Muitos crentes saem falando que o Papa é a besta. Errado. Por exemplo, João Paulo II morreu. Parece que o Bento XVI morreu. Morreu a profecia? Não. Quando a Bíblia fala besta, está falando não do pontífice, está falando do papado. É a cúpula que elege os papas. É a cúpula que coloca a pessoa no poder. Essa é a besta. Besta quer dizer poder. Besta quer dizer rei, reino, potência. Então, o papado é um reino. O papado é uma potência. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia fala e vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, está falando o quê? De um lugar em que um reino domina. E ele está localizado entre as 7 maravilhas do mundo que surgiu da Europa. Lembra de Daniel 7? Dos 10 chifres surge um que abate 3. Os 10 chifres são os 10 reis. Os 10 reis são as tribos bárbaras que perseguiu Roma, que invadiu Roma cristã e Roma oriental e Roma ocidental, foi desintegrando e formou-se a Europa. Os 10 chifres é a Europa, aí surge o 11º, que abate 3. Esse reino surge da Europa. Vocês estão entendendo agora? É isso mesmo. Aqui está falando do papado. Na Idade Média, eu lembro quando eu era criança, nem sei se hoje estuda mais, eles falavam que os hereges foram perseguidos pela igreja. Eu cheguei a estudar sobre isso. E mais tarde, eu estudando, eu descobri que os hereges eram pessoas que estudavam a Bíblia, que ia contra as indulgências. Por exemplo, o seu irmão morria. Seu irmão era ruim, ele está no purgatório. Você pagava uma soma para a igreja. E eles diziam que seu irmão
estava perdoado e tinha saído do purgatório. É isso que os nossos irmãos, que foram chamados de hereges no passado, foram contra. Martinho Lutero, ele pregou na Basílica de Wittenberg 95 teses sobre justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela graça de Cristo. Eu não tenho que pagar promessa. Eu não tenho que pagar indulgência. Eu não tenho que me confessar para padre. Eu sou unicamente e exclusivamente salvo nos méritos de Cristo. E eu tenho que recorrer a Jesus. No Antigo Testamento, eu ia até o sacerdote, matava o cordeiro, confessava o pecado, matava o cordeiro, e o cordeiro fazia, e o sacerdote fazia expiação. Né? Hoje, eu vou diretamente a Jesus, que é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, que está nesse exato momento no céu, fazendo intercessão por nós. Então eu posso ir diretamente a Ele. Eu não preciso me dirigir a padre, a papa, a quem quer que seja. E eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica. Até porque eu admiro os irmãos católicos. Eles têm uma fé. Eu admiro eles. Eles têm uma fé muito grande. Há um tempo atrás eu fui em Aparecida do Norte. Eu até brinquei, né? Existe os cristãos católico praticante e os cristãos católico nó cego. Por que nó cego? Eu vi uma senhora, ela pagando promessa, gente. Eu fiquei admirado. Né? Lá na Aparecida do Norte tem uma passarela muito grande. Pois essa senhora, ela foi de joelho até o final, contornou e voltou. Já um nó cego, ele botou um pedacinho de chinelo nos dois joelhos e foi e veio. Uma mulher fez isso. Então a gente fala cristão nó cego, que promete e não cumpre. Entendeu? Mas essa senhora, eu fiquei admirado com a fé delas. Eu tenho uma admiração, gente, das pessoas que saem do Ceará até a Aparecida do Norte pagando promessa. Gente, é fé. A gente não deve desmerecer esse povo, não. Eu digo para você, cristão, se nós tivéssemos a terça parte da fé que esse povo tem, nós estávamos felizes. Gente, ir do Ceará até a Aparecida do Norte andando, pedalando, ainda chegar lá, subir as escadarias, eu tive lá, subir as escadarias de joelho, andar naquela passarela de joelho e vir. Gente do céu, tem que ter muita fé. Por isso que Deus fala. Por isso que nós adventistas ensinamos que a maioria, porque é Deus que fala, não é nós não. É Deus que fala. Tá no Testemunhos para a Igreja. A maior parte dos salvos estão dentro da Igreja Católica e uma boa parte das igrejas protestantes. E mais à frente nós vamos entender mais esse tema. Tá bom? Então, gente, hoje é o tempo de preparo. Hoje é o tempo de decisão. Existe, sabe quantos caminhos? 2. O caminho que vai te levar para a eternidade e o caminho que vai te levar para a perdição. E o apelo de Deus hoje para você, sabe qual é? Está lá em Hebreus 4, verso 7. Tá? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É possível que nesse momento o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração. É possível que nesse momento o Espírito Santo esteja impressionando você a estudar a Bíblia. Não importa se você é batista, metodista, adventista, macumba, não importa de que denominação você seja, não importa onde você está, o que importa é você ter um encontro com Cristo hoje. O que importa é você reconhecer a Jesus como seu salvador pessoal. E o que é cristianismo? Cristianismo é um relacionamento com Deus. Cristianismo não é guardar sábado. Cristianismo não é dar dízimo. Cristianismo não é você devolver dízimo, desculpa. Cristianismo não é você sair para fazer trabalho missionário. Cristianismo não é você frequentar a igreja. Cristianismo não é você cantar. Cristianismo não é você procurar, sabe, se aquela pessoa é irrepreensível. Não. Cristianismo é relacionamento com Deus. Quando você pega o livro de João, capítulo 15, você vê Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Pois sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Então o que ele está dizendo aqui? Que ele, Jesus,
é a videira. E o segredo do cristão é estar ligado à videira. Quando você pega Mateus 25, lá na parábola das 10 virgens, as 10 frequentam a mesma igreja. As 10 frequentam a mesma igreja. As 10 têm a mesma Bíblia. As 10 ouvem o mesmo sermão. As 10 estão no mesmo caminho, só que 5 têm comunhão com Deus e 5 não têm. E aí chega para o noivo: quem é você? Eu não te conheço. Ah, mas em seu nome curamos, em seu nome expulsamos demônio, pererê, parará. Eu não te conheço. Aparta-te de mim. Está lá em João, Mateus 7. Em teu nome expulsamos demônio. Aí as 5 virgens chegam: não conheço vocês. Quem são vocês mesmo? Porque cristianismo é comunhão, é relacionamento com Deus. Ao eu ter um relacionamento com Deus, ao eu estudar a palavra, eu não preciso me preocupar em guardar sábado, devolver dízimo, não preciso em dar oferta, eu não preciso me preocupar em fazer trabalho missionário, eu não preciso em ajudar os pobres, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Sabe por que eu não preciso me preocupar? Que ao eu ter um relacionamento com Deus, automaticamente eu vou fazer isso. Eu não vou fazer para me salvar, eu estou salvo, por isso que eu vou fazer. Quando eu entendo que cristianismo é relacionamento, as demais coisas serão acrescentadas. As coisas, eu não terei dificuldade para fazer trabalho missionário, eu não terei dificuldade para devolver o dízimo, eu não terei dificuldade para ajudar meu próximo. Eu não vou ter dificuldade porque eu entendo que cristianismo é relacionamento. E é possível, gente, eu não ter um relacionamento com Deus e fazer tudo isso que eu falei agora. Salvação pelas obras. Ninguém vai ser salvo por obras. Agora, é impossível eu ter um relacionamento com Deus e não fazer isso. Ou seja, o meu relacionamento com Deus trará fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí eu vou devolver o dízimo, vou devolver a oferta, vou ajudar meu próximo. Por quê? É fruto do meu relacionamento com Deus. Eu não preciso ir até o padre, ir até o papa. Eu não preciso. Por quê? O meu intercessor é Deus. E saibam de uma coisa, quando nós estudarmos Apocalipse, nós vamos estudar mais sobre esse chifre pequeno. Nós vamos estudar mais sobre esse poder religioso. Mas o que eu quero que você entenda hoje, irmão, é que se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Jesus, ele tem um plano na sua vida. Jesus, ele tem um plano para transformar você. E não pense em você, que se você for até Jesus do jeito que você está, você vai permanecer a mesma pessoa. E se você está na igreja e continua sendo fofoqueiro, adúltero, semeador de contenda, não pense em você que você vai se salvar se você continuar assim, você não vai se salvar não. E se você é assim, desculpa dizer, você não teve um encontro com Cristo ainda. É triste dizer. Porque ninguém que teve um encontro com Cristo continua a mesma pessoa. É doído isso, gente. Mas eu tenho que falar, e eu vou repetir. É impossível uma pessoa que teve um encontro com Cristo continue sendo a mesma pessoa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar você. E que você possa, hoje, tomar a decisão de servir a Cristo. Estamos aqui, eu fiz a segunda e a terceira parte, fiz uma parte resumida, porque no estudo de Daniel nós vamos estudar de novo do Apocalipse, nós vamos nos aprofundar mais, tá? Dei só uma pincelada, porque esse é o segundo estudo, tá bom? Vamos terminar talvez quinta-feira que vem, o segundo estudo, para partir para o terceiro, tá? E o apelo que eu faço a você hoje é: se você ouvir a voz de Cristo, não endureça o seu coração. Conte para Ele as suas tristezas, as suas angústias. Fale para Ele quem você é e quem você quer ser. Eu gosto de ler muito Salmo 139. Salmo 139, o verso 1 começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas
e me conheces. Tu me sondas e me conheces. E ainda continua dizendo, tu sabes quando me sento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Deus, Ele te conhece. Então, conte para Deus. Você que talvez seja católico e ouviu essa mensagem, pode ter ficado feliz ou profundamente decepcionado. Conte para Deus que você ficou decepcionado. Pede para Ele mostrar para você na Bíblia o que Ele mostrou para mim e pega um livro de história junto. Deus, Ele tem um plano na tua vida. Que Deus conceda a você um bom final de semana. Desde já um bom início de semana. E quinta-feira ou sexta, nós vamos estar de volta para concluir o estudo. E será Daniel, capítulo 8. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. Que Deus nos dê uma tranquilidade, uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos ajude, Senhor, a ser diferente. É possível que essa mensagem vai bater de frente com algumas pessoas que, desde criança, Pai, sabe, segue as tradições do pai, da mãe, da avó. Vai ser difícil para ela, Pai, se deparar com essa verdade. Mas que o Senhor possa, Deus, confortar o coração dela. Que da mesma forma que o Senhor alcançou o meu coração, o Senhor possa alcançar o coração do telespectador. Que o Senhor possa, Deus, abençoar essas pessoas a ter um encontro íntimo e profundo contigo. Senhor, perdoa-nos pelos pecados cometidos. Nos ajude a ser pessoas diferentes. Entregamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Fique com Deus e até quinta-feira que vem.